Aqui é o professor Reufran e nós vamos falar nessa aula de identificação de segmentos de mercado e seleção de mercados-alvo. Esse material tem como bibliografia o livro Administração de Marketing, 10ª edição, do autor Philip Kotler. Os objetivos da nossa aula. Nós vamos aprender os níveis e modelos de segmentação de mercado, segmentação dos mercados consumidor e empresarial e seleção do mercado-alvo. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre segmentação de mercado propriamente dita, a seleção do mercado-alvo e o posicionamento. E para introduzir o tema, é necessário que a gente entenda o conceito de mercado. O mercado é um ambiente social ou virtual em que há a troca, ou seja, de um lado você tem alguém que vende, do outro lado você tem alguém que compra. E esse mercado, por muito tempo, foi estudado da seguinte forma: você tem um produto para oferecer, as pessoas querem comprar esse produto e você vai atender às necessidades e desejos desses consumidores. Por muitos anos, isso aconteceu dessa forma, devido à baixa concorrência, né, ao início das operações de varejo também, o mercado ele era muito previsível. Então, aquilo que você produzia naturalmente ia ser vendido, né? Então, era mais você comprar aquele produto que era produzido por alguém, né, determinado por alguém, e não necessariamente aquilo que você tinha preferência. Tanto é que o próprio Henry Ford disse que ele venderia e produziria veículos em qualquer cor que se fosse preta. E hoje os veículos da Ford têm uma gama de personalização, né, muito interessante para os consumidores. Então, o mercado ele tem lá as pessoas que querem consumir o seu produto ou serviço e elas têm preferências. É por isso que nós segmentamos o mercado. Ao invés de você ter um produto que atenda a todos sem distinção, você terá o atendimento segmentado por variáveis específicas, que são elas demográficas, psicográficas, comportamentais, né? Seja por idade, a pessoa consome ao longo da vida de acordo com ciclos. Quando você é mais jovem, consome determinados tipos de produto. Quando você envelhece, você é forçado a consumir outros produtos. Então, esse próprio ciclo de vida, de idade, ele determina a segmentação de mercado. Então, vamos ao trabalho de segmentação, os passos para isso. A segmentação de mercado. Primeiro, você tem que identificar as variáveis de segmentação do mercado e classificá-las. Então você tem que entender que você vai segmentar o mercado de acordo com aquilo que é importante. Você tem que ter um segmento que ele seja rentável o suficiente para ser explorado. Então, segmentar o mercado nada mais é que você pegar o mercado principal e fatiá-lo como se fosse uma pizza por preferências dos seus consumidores. Depois, você vai determinar os perfis dos segmentos resultantes. Então, com essas preferências, você terá o perfil para ser explorado. Ou não, você pode também determinar que, olha, esse segmento ele não tem o tamanho e a rentabilidade necessária para que eu possa efetivamente explorar. Para selecionar o mercado-alvo, eu preciso avaliar a atratividade do segmento. E quando eu falo de avaliar a atratividade, envolve desde a capacidade de você chegar ao seu cliente nos aspectos logísticos, ou se ele tem condição realmente de manter, de pagar a estrutura que você terá para que você possa atender às suas necessidades e desejos. Logo em seguida, o passo é selecionar os segmentos. Você seleciona esse segmento para atuar dentro das suas estratégias de marketing. E aí, isso vai gerar o posicionamento de mercado. Você identifica os seus possíveis conceitos de posicionamento para cada segmento de mercado e, posteriormente, seleciona, desenvolve, comunica o conceito
escolhido. Eu vou explicar detalhadamente isso aí. Identificar os possíveis conceitos de posicionamento para cada segmento de mercado significa que você vai avaliar exatamente o perfil que você encontrou na segmentação, as suas preferências, os seus desejos. Essas preferências e desejos vão gerar um grupo específico. Então, esse grupo específico, qual é o posicionamento que você tem que ter diante desse grupo? Como é que você vai ser lembrado na mente desse grupo? Nós temos um exemplo. Nós temos produtos dietéticos. Eles são consumidos por pessoas que não podem consumir o açúcar, que são diabéticos, e também são consumidos por pessoas que querem levar uma vida saudável, querem se prevenir, né, dos malefícios do consumo excessivo de açúcar. Então, são necessidades diferentes, são desejos também diferentes. Então, o que vai acontecer? Para você comunicar o seu posicionamento para esses grupos, você terá que comunicar de forma diferenciada. Quem não consome açúcar porque ele é fitness, você vai comunicar para ele de forma a lembrar da sua marca como uma marca de alimentação saudável, uma marca de produtos que vão de encontro ao que ele pensa, ao que ele sente, a como ele se enxerga. Quando você trabalha o dietético, né, para o diabético é diferente. O diabético precisa disso. Isso é para a manutenção da vida dele. Então, se eu tiver açúcar, né, ou tiver algum rastro de açúcar, por exemplo, né, na composição do produto, pode matá-lo ou pode trazer algum malefício para a sua saúde. Então, a forma de comunicar é diferente. Você vai comunicar de forma ligada diretamente à solução de um problema de saúde. Depois disso, você seleciona, desenvolve toda essa comunicação, né, de posicionamento, e as pessoas vão entender o seu posicionamento da seguinte forma: elas vão enxergar a sua marca vão enxergar a sua marca quando vão necessitar de algum serviço, algum produto, elas já imediatamente identificarão o seu posicionamento, lembrarão da sua marca. Por exemplo, no caso digamos que vocês fabriquem, produzam um bolinho dietético. Então ele tem lá um bolo dietético. Quando o diabético pensar, poxa, eu preciso comer algo gostoso, que, não, né, que seja saboroso, e poxa, eu lembro de quê? Eu vou lembrar da marca X, que ela tem um produto dietético. Por quê? Você se posicionou para o seu mercado. Você se posicionou para o mercado-alvo. Ou, se você fabrica um sorvete, né, fitness lá, com adição de whey protein, que é para o pessoal da academia. Então, essas pessoas que vão para a academia, nossa, eu terminei de treinar, quero tomar alguma coisa gostosa, mas eu não quero me entupir de gordura, eu não quero. Então, o que você vai fazer? Você vai pensar nas opções que você tem no mercado. Se você tem um bom posicionamento e se você comunica isso para o mercado, as pessoas lembrarão da sua marca nesse caso. Padrões básicos de preferência de mercado. Nós temos dentro do mercado uma série de preferências dos consumidores. Imagine que você tenha um determinado produto alimentício e que ele tenha duas características importantes: cremosidade e doçura. Quando você tem preferências homogêneas, né, aí você vê uma concentração de todos que gostam aí, de cremosidade, também gostam da doçura do seu produto. Então, isso é entender esses padrões de preferência. Para que você precisa descobrir e entender isso? Para que você possa oferecer o melhor produto possível para o seu mercado-alvo. Nós temos aqui também as preferências difusas. Nem todos que gostam de cremosidade gostam de doçura, ou seja, alguns gostam mais de cremosidade, outros gostam mais de doçura, outros gostam de um pouco menos doce e gostam um pouco mais de cremosidade. Então, essas preferências são preferências difusas. Esse tipo de preferência
é muito mais difícil de você atender. Por quê? Você tem aí um distanciamento entre essas preferências. Se há esse distanciamento, é muito mais difícil você desenvolver um produto que atenda a essas necessidades. Você sabe que vai ficar, vez ou outra, alguém sem ser atendido. E preferências conglomeradas. Você tem ali um grupo significativo que gosta de cremosidade, um grupo significativo que gosta especificamente de doçura. Então, você pode aí desenvolver produtos específicos para atender, com variações, para atender essas necessidades. Gente, vale lembrar que para você entender isso de perto, né, para que você possa desenvolver produtos e entender que as características desses produtos elas cairão na preferência do consumidor ou não, é necessário estudar pesquisa de mercado. É por isso que nós estudamos, né, no tema anterior das nossas aulas a pesquisa de mercado, a pesquisa de marketing. É importante ouvir o consumidor, seja pesquisa de opinião, de preferência, é importante que se saiba o que o consumidor quer, como o consumidor se posiciona diante do consumo de um produto ou do preenchimento das suas necessidades. Exemplo, imaginem que vocês produzam um carro utilitário e quais são as características importantes para um consumidor de carro utilitário? Economia, durabilidade, valor de revenda, tudo isso ele vai considerar. Ao passo que quando você compra um carro de luxo, você tem outras preferências, você visualiza ali outros benefícios, conjuntos de benefícios para você. Exemplo, né, nós podemos exemplificar aqui com um carro de luxo, você quer design, você quer conforto, você quer exclusividade, né? Então, você tem aí, né, características diferentes. O utilitário é uma coisa que para ser utilizada no trabalho. Já o veículo de luxo, ele vai ser utilizado para o lazer e pode estar associado também ao status do comprador. Procedimentos de segmentação de mercado. No levantamento, você identifica motivações, atitudes e comportamento. O que leva o seu consumidor em direção a determinado produto? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. A análise vai permitir que você identifique os fatores que levaram às motivações, às atitudes e comportamentos de consumo e você vai entender melhor os conglomerados. O que são os conglomerados? São as preferências que se cruzam, né, que se juntam. Quanto mais dispersa a preferência, mais personalizado tem que ser seu produto. Quanto mais conglomerado forem as preferências, mais fácil vai ser você produzir em massa com essas características. Então, a partir de levantamento e análise, nós chegamos à determinação do perfil. Então, você terá o perfil para cada segmento, ou seja, você vai ter um mercado amplo, fatiado em segmentos que podem ser determinados por, se for na indústria de alimentos, eu tenho o segmento dos diabéticos, o segmento dos celíacos, o segmento daqueles que preferem produtos mais cremosos, o segmento dos produtos gelados, o segmento, né, daqueles que consomem os produtos em datas muito específicas. E tem abaixo disso, né, dentro do próprio segmento, nós temos os nichos, ou seja, são fatias muito específicas de mercado que com características muito particulares. Os nichos são menores e são mais difíceis de trabalhar porque tem, por causa dessas necessidades muito específicas. Nós temos exemplo, o mercado de roupa branca para médicos, enfermeiros e profissionais de saúde. É um nicho de mercado, é muito específico. Então, as pessoas que de outros consumidores não vão consumir aí esse tipo de produto. Então, você só vai vender para médicos, né, enfermeiros e profissionais da saúde. Você tem também
materiais específicos para determinados profissionais ou pessoas com doenças muito específicas que só podem consumir um tipo de produto, que é no caso dos celíacos, né? É muito específico, é um grupo reduzido, então ele pode ser chamado de nicho. E o nicho, ele é mais difícil de ser explorado. É por isso que normalmente esses produtos de nicho têm um valor final para o consumidor extremamente elevado, porque há uma dificuldade de se produzir, né, há uma dificuldade de se distribuir e a quantidade consumida no mercado é bem menor do que no segmento. Bases para a segmentação do mercado. Segmentação geográfica. Leva em consideração as variáveis região, cidade, densidade, área. Então você pode segmentar o mercado de acordo com a área geográfica. Você pode, por exemplo, dividir o Brasil em regiões ou dividir uma determinada área em cidades, ou você pode dividir, né, um território de acordo com sua necessidade. Então você vai atingir esse mercado em específico. A segmentação geográfica é uma das mais simples que se utiliza para atender o mercado. É muito comum esse tipo de segmentação para produtores regionais, aqueles que trabalham numa determinada região fechada, não conseguem atender o país inteiro, mas, de acordo com a região em que eles atuam, segmentam, dividem esse território por cidade, por densidade, por área, então isso facilita o seu trabalho. Segmentação demográfica. Essa segmentação ela leva em consideração idade, sexo, tamanho da família, raça, ocupação, rendimento. Aqueles dados que você tem lá do censo do IBGE são interessantes para você trabalhar a questão da segmentação demográfica. Vale lembrar que, apesar de haver diferença de consumo de acordo com a idade, mais adiante nós vamos ver que algumas pessoas se comportam de maneira diferente na contramão da idade, da região que ocupa, isso em função da forma como elas propriamente se enxergam. Segmentação psicográfica leva em consideração o estilo de vida ou a personalidade da pessoa. Tem pessoas que levam um estilo de vida mais aventureiro, um estilo de vida esportivo, um estilo de vida, como o pessoal chama hoje de luxo e ostentação. Então, você pode segmentar por esse tipo de base. A base psicográfica ela é interessante porque ela foge daqueles dados padronizados como a demográfica, né, que leva em consideração os dados lá, né, fixos de idade, sexo, tamanho. Não, e a psicográfica não leva em consideração o que você se enxerga, como você contribui para a sociedade, como você consome de forma diferenciada. Então, esse tipo de segmentação ela permite que você atinja em cheio este público. Segmentação comportamental. Leva em consideração as ocasiões, benefícios, usos e atitudes. Imagine o seguinte, que durante o período da Páscoa, nós temos aí um crescimento significativo do consumo de chocolate em forma de ovos de Páscoa, em forma de coelhinhos de Páscoa. Então, nessas ocasiões há um aumento desse consumo. Então você pode segmentar por isso, trabalhar essas ocasiões. Benefícios. Quais são os tipos de benefícios que oferecem um determinado produto? Tem pessoas que estão muito atentas ao desempenho de determinados produtos, como economia, né, como aumento, né, de ganhos com relação ao uso desse produto. Então, esses benefícios estão atrelados ao comportamento. Então, se tem um benefício, tem um comportamento. Usos. Nós temos aqui duas características interessantes, né? Nós temos os low users, são pessoas que utilizam um determinado produto, mas de forma leve, moderada e branda, e os heavy users, que são aqueles indivíduos que submetem produtos e serviços ao uso extremo. Nós temos exemplos de pessoas que compram automóveis
e vão levar ele, colocam muito peso, levam para a estrada de chão, submetem a horas e horas de uso. Esses são heavy users. É natural que esses usuários, que esses consumidores desgastem mais os produtos. Atitudes. De acordo com determinadas situações, você consome né, de forma diferenciada. Vamos dar um exemplo. Existem pessoas que não consomem produtos altamente poluentes, ou produtos que contenham agrotóxicos, ou que utilizam mão de obra infantil. Então, está relacionado não à atitude somente de quem vende, e sim à atitude de quem compra. Então, ao comportamento de quem compra. Então, ele se espelha nesse comportamento. É natural que ele compre um produto que espelhe os seus valores. Bases para a segmentação do mercado empresarial. Nós podemos segmentar de forma demográfica, assim como para o mercado do consumidor final. Então, nós levaremos em consideração idade, sexo, renda. Então, essas são as variáveis demográficas. Operacionais levam em consideração a operação do negócio em si. Nós temos empresas que operam no ramo agrícola e têm características muito específicas. Aqueles que atuam na área química também têm características muito específicas, ou ainda mais específica ainda, aquelas que trabalham com aviação. Então você pode segmentar de acordo com a operação dessas organizações, dessas empresas. Abordagem de compras. Existem aqueles que compram no atacado, em grandes quantidades, tem aqueles que compram em quantidades fracionadas ou que compram combos específicos. Então tem abordagens muito específicas a esse respeito. A exemplo disso, nós temos empresas que compram kits com um creme dental, uma bolsinha, um fio dental, que são para distribuir para dentistas. Então, é uma abordagem diferenciada. Não se consome somente o creme dental, não somente a escova, e sim um kit completo que são oferecidos a dentistas e que, por sua vez, esses dão de brinde aos seus clientes. Fatores situacionais. Isso depende da situação que impera no momento. Nós temos agora o exemplo da questão do coronavírus. Há um consumo elevado de álcool em gel, um consumo elevado de máscaras, um consumo elevado de produtos de limpeza, que são desinfectantes. Então, são situações que vão nortear aí a sua segmentação. Tem gente que vive trabalhando para atender essas situações muito específicas. São aqueles produtores de vacina, empresas que trabalham com irrigação, porque em extrema seca eles precisam estar preparados, e são em regiões diferentes do próprio país. Aqueles que trabalham com calamidades, que estão prontos a dar resposta na calamidade pública. Então são empresas que buscam essa segmentação, são especialistas em fatores situacionais. Características pessoais. Nesse caso, nós estamos falando das características pessoais dos compradores. Então, tem aqueles compradores que são mais formais, são aqueles compradores que são menos formais, aqueles compradores que compram de forma centralizada, então são menos acessíveis, aqueles compradores que conseguem atender de forma mais tranquila, né, no chão da loja, no chão da fábrica. Então, você vai segmentar por essas características. Aqueles que são mais acessíveis e aqueles que são menos acessíveis com características pessoais. Segmentação efetiva. Para que haja segmentação, é importante que os segmentos sejam mensuráveis, que você saiba o tamanho, o poder de compra e as características desses segmentos. Que esses segmentos sejam substanciais, ou seja, que eles sejam grandes o suficiente e que eles sejam rentáveis. Acessíveis. Não adianta segmentar se você não tem condição de atender, se você não consegue chegar a este consumidor. Diferenciáveis. Os segmentos respondem diferente a cada elemento do programa de mix de marketing. Ou seja, cada grupo de segmentação
deve responder a ferramentas, a maneiras e ao mix dos 4 P's de forma diferente. Então, se você acha que vai atender diabéticos da mesma forma que você vai atender as pessoas fitness, você está enganado, porque o mix de marketing é diferente. Por que esse mix de marketing é diferente? Porque a percepção, os desejos e necessidades são diferentes. Acionáveis devem ser capazes de atrair e atender os segmentos. Então, se você consegue, o segmento ele não pode ser só teórico, ele tem que existir na prática. Então, se você segmentou, você acha que, por exemplo, não, eu tenho um segmento específico, com características específicas, mas você não pesquisou e você não vai conseguir acionar esse segmento. Ele não vai conseguir, você não vai conseguir encontrar as necessidades e desejos efetivos para serem atendidos. Aqui temos uma tabela muito interessante sobre os heavy users e light users, ou também chamados de low users. Aqui mostra o quanto que esses consumidores utilizam extremamente ou utilizam levemente os produtos. Aqui nós temos no lado esquerdo os produtos, os usuários, e nós temos aqui o percentual. Observem que em sabão e detergente nós temos 75% são heavy user, ou seja, usam constantemente e utilizam o produto de forma extrema. E 25% usam de forma leve, não utilizam esse tipo de produto de forma muito branda. Aqui nós temos uma tabela que diz respeito ao mercado americano. Considerações adicionais para avaliação e seleção dos segmentos. Escolha ética dos mercados-alvo. Quando a gente fala de escolha ética de mercado-alvo, deve-se considerar que não há nenhum impedimento legal para se atingir esse mercado. Por exemplo, nós não podemos considerar mercado-alvo adolescentes para um mercado de bebida alcoólica. Isso não é ético, apesar de nós sabermos que existe um consumo exacerbado de bebidas alcoólicas por adolescentes. Interrelacionamento dos segmentos e supersegmentos. Então você tem segmentos maiores que os segmentos menores são o caminho para atingir esses segmentos. Então você tem, por exemplo, grandes consumidores de cloro, que são fabricantes de água sanitária, com pequenos consumidores de cloro que fracionam para vender como produto de limpeza. Então você tem segmentos que podem se interrelacionar. Planos de invasão de segmento a segmento. Então, você pode ter planos para desenvolver, atingir e invadir segmentos específicos. Digamos que você atue no segmento de construção civil e você pretende atuar em outros segmentos de mercado. Então, você vai pegar o seu produto e avaliar como esses segmentos de outros mercados se comportam. Na construção civil, por exemplo, nós temos uma parte ligada à decoração, ao design. Então, como é que eu vou invadir esse segmento? Como é que eu vou atender? Quais são as características desse segmento? Cooperação entre segmentos. Você pode, como havia falado antes, você pode ter segmentos muito específicos, mas que andam na mesma direção. Construção civil, decoração, iluminação de luxo, ambientação, jardinagem, são segmentos que são afins. Então você pode cooperar, ter a cooperação entre esses segmentos para que você atinja todos com menos custo e com o máximo de resultados. 5 padrões de seleção de mercado-alvo. Na sequência, a letra P significa produto, M, mercado. Concentração em um único segmento. Você tem apenas um produto, o P2, para um único mercado, no caso, o M1. Especialização seletiva. Você tem produtos diferentes para diferentes mercados. Nota que você tem
o produto P1 para o mercado 3, M3, tem o produto P2 para o M1, mercado 1, e o produto 3 para o mercado 2. Especialização por produto. Você tem um único produto que vai atender 3 mercados diferentes ou mais. Ó. M1, M2, M3 são atendidos pelo produto P2. Especialização por mercado. Você tem um mercado M1 e P1, P2 e P3, que são os produtos, são dirigidos para ele, especificamente para ele. Então, você tem 3 produtos ou mais para um único mercado. Cobertura total de mercado. Então, você tem todos os produtos que atingem todos os mercados. Aí você tem a cobertura total. Essa é uma situação um pouco mais confortável, porque você tem todo o mercado na mão. Para o plano de invasão de segmento a segmento. Nós temos aqui grupos de clientes representados por empresas de aviação, empresas ferroviárias, empresas de transporte rodoviário, e do outro lado a variedade de produtos, computadores de grande porte, computadores de médio porte e microcomputadores. E nós temos a empresa A, a empresa B e a empresa C. Vamos às estratégias. As empresas de microcomputadores podem migrar para computadores de médio porte dentro do segmento de empresas de transporte rodoviário. Também as empresas que vendem computadores de médio porte podem atuar no segmento de microcomputadores e empresas ferroviárias. E assim, empresas de microcomputadores podem subir para atender computadores de médio porte, também dentro do segmento de empresas ferroviárias. E empresas de computadores de médio porte podem migrar para atender empresas de transporte rodoviário que necessitam de computadores de grande porte. Então vocês podem observar que existem aí uma correlação entre os segmentos e há um plano específico para atingir esses segmentos de forma ordenada. Ou seja, você vai ter um mínimo de custo e o máximo de resultado. Esse é o objetivo. E chegamos ao fim do nosso material. Nós vimos os níveis e modelos de segmentação de mercado, segmentação dos mercados consumidor e empresarial e seleção do mercado-alvo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero também que vocês tenham aprendido bastante e que possam colocar em prática todos os ensinamentos desta aula. Nós teremos outras aulas com essas características e logo em seguida exercícios avaliativos que comporão a nota de vocês. Deixo para vocês o meu abraço virtual e que tenhamos aí excelentes dias pela frente.